Hoje nós falaremos especificamente de valores. Então, cada um de nós temos valores distintos. Valores distintos. Eu tenho valores, você tem valores diferentes, e isso pode gerar certo conflito, principalmente com a pessoa mais íntima, que é o seu cônjuge. Então, é elementar que você, primeiro, conheça a si quais são os valores, o que é importante para mim, e nós vamos discorrer aqui inicialmente, são duas partes. Inicialmente nós vamos falar da teoria dos valores de Eduard Spranger, que é um alemão que fez todos esses estudos, que são, ele divide, na verdade, os nossos valores em 6 pilares, e vocês vão entender, eu vou explicar isso profundamente, e no final eu também vou abrir alguns valores, inclusive alguns dos meus valores, e como isso pode gerar certo conflito em casa com o seu cônjuge, quando o valor para você é muito forte e para o seu cônjuge nem tanto, ou até nem é valor para ele. Então, isso também é motivo de bastante confusão em casa. É bastante motivo de conflito, de discussão, enfim. Então, porque eu entendo o mundo de uma maneira diferente, eu tenho valores diferentes, eu tenho comportamentos diferentes, eu tenho matrizes familiares diferentes, é onde dá a maior parte da confusão, porque a gente tenta impor nas outras pessoas, não só nosso cônjuge, nas outras pessoas, aquilo que nós julgamos que é correto, aquilo que julgamos que é certo, aquilo que julgamos que é os nossos valores e que estão acima de qualquer outro. Mas o outro também é importante ser entendido, ser ouvido, enfim. Então nós vamos falar aqui. Quais são as divisões, Mário, dessas questões de valor? O que o Spranger falou? Então ele dividiu em 6 grupos, como eu já falei, e o primeiro deles, já vamos tratar, é o valor teórico. O que é o valor teórico? É o valor da pessoa que ela busca por conhecimento. Sabe aquela pessoa que talvez você já tenha estudado com ela e que ela foi identificado como nerd na sala de aula, ela buscava muito conhecimento, ela estudava, era fácil para ela estudar, ela se debruçava em livros, ela às vezes até prefere ler livros do que sair para se divertir com amigos, enfim. Ou seja, esse valor teórico, ele busca prazer em adquirir conhecimento. A palavra-chave desse valor é conhecimento. Aquela pessoa, ela não fica satisfeita enquanto ela não souber tintim por tintim daquele assunto. É uma pessoa curiosa, é uma pessoa que intelectualmente ela é investigativa. Ela tem os objetivos dela são pautados todos em dados. Sabe aquela pessoa a qual luta com as suas forças e ela faz o quê? Ela adquire conhecimento. Então, todo conhecimento novo, então venha uma tecnologia nova, venha algo novo, ele vai querer saber, ele gosta de estar imerso em livros. Não é problema nenhum adquirir tantos livros. Às vezes a estante desse tipo de pessoa é lotado de livros. Estuda. Qual é o motivador, dessa pessoa? É justamente a descoberta de novos conhecimentos, de crescimento intelectual, de busca por conhecimento, de aprendizado contínuo. Porém, todo valor ele tem o seu risco. Qual que é o risco? É colocar o conhecimento à frente de assuntos práticos, como dinheiro, como família, como casa, como relacionamentos. Só por aí você já pode ver algum tipo de problema em casa. Uma pessoa e é muito salutar isso, é muito saudável, uma pessoa que busca conhecimento, que busca se aprimorar, que busca se aperfeiçoar em tudo que faz, é muito bom. Porém, ser feito de uma maneira desequilibrada, ele pode deixar com um cônjuge, filhos, parentes à mercê, porque ele tem sempre que estudar mais. Ele tem sempre que comprar mais um livro, ele tem sempre que buscar mais informações. E o que acontece? Então aquela pessoa que sai de uma faculdade, entra no MBA, depois do MBA entra no mestrado, do mestrado vai para o PhD, enfim, vira doutor e tudo mais. Isso é legítimo? É legítimo, desde que todos na família estejam no mesmo objetivo, entendendo isso, porque o risco
é ele passar a vida inteira estudando e esquecer daquilo que é primordial, que é o relacionamento com as pessoas. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós trabalhamos? Por que nós buscamos dinheiro? Nós gastamos energia, nós gastamos tempo trabalhando, buscando o alimento para a mesa. Ok. Então, qual que é o objetivo principal de eu trabalhar? É buscar recursos para a minha família. Só que muitas pessoas, elas buscam o quê? O conhecimento. E deixam o essencial, aquilo que é a primícia, ou seja, o primeiro, aquilo que deveríamos colocar máxima atenção. Então, de uma maneira desequilibrada, quando você nota que uma pessoa estuda, gosta de estudar e é um prazer para ela estudar, o que acontece de uma maneira desequilibrada pode ser que perca, sim, relacionamento com casa, com relacionamento, com os relacionamentos familiares, até com dinheiro. Enfim, gasta livro. Sabe aquela pessoa que compra livro, mas não lê até? É um prazer ter o livro. Mas é um valor. E é um valor ótimo. Porém, como tudo na vida, precisa ter equilíbrio. Então, esse é um dos primeiros valores. E aí você identifica, será que eu tenho esse valor? Será que estudar para mim é muito importante? Eu tenho esse valor. Eu gosto muito de estudar. Então, minha estante realmente tem bastante livros. Então, é fácil para mim ficar horas quietinho, e eu ainda sou introspectivo, ficar quietinho estudando para mim é tranquilo. Porém, eu sabendo disso, eu consigo, preciso separar tempo para aquilo que é essencial, relacionamento. Principalmente com cônjuge, filhos, ou seja, família. Então não é porque, eu tenho esse valor, para mim é importante estudar e eu esqueço de tudo. Não, você usa o estudo, você se aprimora olhando, tendo vistas para a família, porque você talvez queira um salário melhor, você queira maior conforto para a família, talvez. Certo? Porém, você estudo, gasto todo o meu dinheiro com estudo, curso. Não faz sentido de uma maneira desequilibrada. Porque o valor eles tem que estar a serviço de coisas que é prioridade na sua vida. E prioridade são relacionamentos. O seu cônjuge, principalmente. Os seus filhos, principalmente. Trabalho nenhum, estudo nenhum tem que estar acima disso tudo. É claro que existirá momentos em que você precisará estudar. Só que você entrará em negociação com a sua família. Eu já houve casos, reuni minha família, preciso fazer um MBA, assim, vai ser um pouco mais sacrificante. Tudo bem, vocês estão comigo, vocês vão me entender se eu tiver menos tempo. Tá dando para entender, só que as pessoas elas nem percebem. Elas simplesmente gostam de estudar. E é muito bom, não é? É muito bom estudar, certo? Eu vou aumentando a minha capacidade de produção, o meu conhecimento, eu vou galgando profissões novas, coisas novas em todas as áreas. Porém, se eu fizer descontrolado, vai afetar os relacionamentos, certo? Então identifique em você e nas pessoas à sua volta, principalmente seu cônjuge. Seu cônjuge é assim? Então você começa a entender e ajudá-lo quando ele exceder a quantidade de estudos ou quando infringir um limite onde não existe mais o relacionamento em casa, onde gera omissão na criação de filhos, onde gera mágoas com o cônjuge, porque nunca tem tempo para o cônjuge, é sempre com um livro, é sempre com algo. Tá dando para entender? Então, comece a perceber. Por quê? Porque quando você for tratar, é o seu cônjuge que é assim, você sabe. Eu sei, olha só como que muda o discurso. Eu sei que você gosta de estudar. Eu sei que você quer ter os conhecimentos. Eu sei que você é curioso, que você gosta de saber das coisas. Eu sei que você está se esforçando para colocar o pão em cima da nossa mesa, assim. Mas eu me sinto assim, estou me sentindo isolado, estou me sentindo preterido, né? Estou me sentindo com a ausência do seu afeto, do seu carinho. Tá dando para entender? E o estilo de conversa e discussão, ela muda completamente. É uma discussão mais próxima e mais afetiva, porque você está falando com o entendimento do outro. Então, só que primeiro, entenda-se. O exercício aqui é entender assim, entender o outro. Vamos partir agora para um outro valor, que é o valor econômico. Esse valor, ele também, quem tem esse valor, ele prioriza
as coisas que têm um custo, uma relação custo-benefício muito boa. Eles ficam preocupados em aumentar os seus rendimentos, procurar investimentos que tenham maior rentabilidade, que busca por até bens materiais, gosta de ter, enfim, o seu carro do ano, a sua casa, a casa na praia. É um valor a qual eu sempre vou procurar, talvez, me qualificar para sempre aumentar a minha renda. Quem tem o valor econômico, ele vai pensar em sempre alargar a questão da parte financeira, sempre estender, sempre ele vai vir com uma maneira de empreender, talvez, de fazer com que a receita dele ele aumente. Ou seja, é uma pessoa preocupada com aquilo que tem de reserva, com aquilo que tem investido. Ele faz o controle da casa. Então, talvez a relação da compra, o que pagou o açúcar, quanto que pagamos mês passado, quanto que está agora. E agora nós estamos com uma inflação aqui crescente, né? Você vai no supermercado e toda hora é um preço novo dos produtos, você até assusta. Enfim, então principalmente os hortifrutis aí estão bastante caros ultimamente. Enfim, então é uma pessoa que se preocupa, ela é muito sensível a desperdício. Então quebrou um copo ou caiu um detergente. Então elas são muito preocupadas com a questão do desperdício, da relação custo-benefício, de ganhar mais, de adquirir bens. É um valor. Isso tudo é bom. Porém, se eu buscar dinheiro a todo custo, trabalhando feito um louco, 12, 16, 14 horas, e aí nós estamos falando do workaholic, que ele trabalha, pensando no quê? Na receita, naquilo que eu tenho. E meus queridos, existem clientes meus, diretores, que levaram uma vida inteira assim, em busca do quê? De receita, em busca de uma segurança, em busca de conforto, porém, infelizmente, teve seus filhos envolvidos com droga, com prostituição. Por quê? Porque a ausência, a conexão emocional não existiu, porque não estava presente. Para a vida do outro, e principalmente o cônjuge, muito provável, e aconteceu isso com ele foi traído, porque nunca estava. Porque se trabalhava demais, mas trabalho não é um valor? É um valor também. Mas a maioria deles busca uma segurança, busca ter conforto, busca ter dinheiro, busca fazer o que quer. Só que chega no final da vida, as relações principais, aquilo que os filhos estão perdidos, não quer saber do pai, a esposa talvez traiu, ou o marido traiu. Ou seja, é bom uma pessoa mais controlada em casa, não é verdade? Uma pessoa que faz o planejamento, que busca receita, que busca até empreender, maneiras novas de trazer dinheiro, fazer dinheiro, é muito bom. Porém, a busca incessante por adquirir bens, por querer mais rendimentos, muitos deles caem inclusive na miséria. Por quê? Porque ao ponto de eu querer um investimento sempre que ganhe mais, o risco aumenta. E quando o risco aumenta, eu coloco tudo. Não, porque eu quero mais coisas. Quero que o investimento me traga mais dinheiro. Só que isso, quanto maior a porcentagem de rendimento, maior é o risco. E pode ser que eu perca. E às vezes perde tudo. Tá dando para entender? Então, assim, você é um desgaste que você pode estar imerso dentro de um valor desse, que é o econômico. Mas reforço, é um bom valor. Só que imagine, digamos que eu vou pegar os dois valores que nós falamos aqui. Você tem um valor econômico alto e o seu cônjuge tem um valor teórico alto. Um vai gastar o dinheiro aonde? Em livros, em cursos. O outro vai ser alucinado em receita, dinheiro. O que é teórico, eu falei, cara, mas por que você está fazendo as coisas na emoção? Por que você está fazendo as coisas sem estudar? Porque para quem tem o valor teórico, ele quer estudar. Ele vai estudar o investimento. Se é uma ação, ele vai estudar a saúde da empresa e tudo mais. Por aí vocês começam a perceber que pode haver o quê? Atrito. Porque o dinheiro do casal é dele. É dos dois.
é da família, certo? É gerido por pai e mãe. Você e seu cônjuge, correto? Então o que acontece? Às vezes na emoção de querer uma oportunidade, não, eu vou investir. Só que aí perde. Aí o outro, que é o teórico, mas por que você fez isso? Você devia ter estudado. Por aí, vocês já começam a ver as diferenças. E repito, e eu vou continuar repetindo isso, o equilíbrio e o conhecimento que você tem de si e do outro é que vai trazer a paz e vai trazer um sucesso maior para o seu casamento em todas as áreas. Emocional, espiritual, financeira, emocional, psicológica, criação dos filhos saudável. Tudo isso parte de um entendimento de tudo que você é, seus valores, comportamentos, matrizes e tudo mais de criação. Tá dando para entender? Vamos para o próximo valor, que é o estético. O valor estético é aquela pessoa que prima pela harmonia, que prima pela beleza, pela música, pelo teatro, pela natureza. Então, é qualidade de vida. Se eu sou um empresário e eu tenho você como meu funcionário e você é estético, como é que eu premio você por um bom resultado? Talvez no final do ano, no meio do ano. Eu dou uma viagem para você, uma viagem de cruzeiro. E com certeza, você não precisa nem saber o valor que é. Só pelo fato de você querer estar lá vendo o mar, vendo a natureza, em contato com o belo. Talvez exista músicos, então vamos falar num cruzeiro, né? Existe música, ou seja, isso aí, a autorrealização dessa pessoa é justamente para descobrir verdadeiramente aquilo que é qualidade para ela, o mar, a pintura, o teatro, tudo que é belo. É qualidade de vida, apreciar artes. Para alguns vai falar, mas isso aí é doidão. Enfim, não é. Agora, qual que é a dificuldade, qual que é o risco? É você lidar com questões práticas, questões da realidade do dia a dia. Parece que você pensa, mas tá em devaneio. Não é. É que ela preza pela boa música, ela preza pelo contato com a natureza. Só simplesmente você abrir o vidro do carro e sentir o vento é qualidade de vida. Ou seja, talvez se você for assim e seu cônjuge, por exemplo, for teórico, rapaz, vocês têm uma dificuldade tremenda. Por quê? O teórico ele vai querer ficar estudando. E para estudar, geralmente as pessoas querem ficar no lugar fechado, quieto. Já o valor estético, que preza por tudo isso, o que vai querer fazer? Vai querer ir para o teatro, vai querer ir para onde? Para o cinema, vai querer ir para onde está a natureza, vai querer ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida para o estético é olhando as coisas belas do mundo, é tendo qualidade de vida. Já para o teórico é lendo, é adquirindo conhecimento. Só que vocês veem aí que o quão dá confusão. Aí um fala pro outro, puxa vida, mas você só estuda. Puxa, mas você aí tá tão aéreo, mas você só quer saber dessas coisas? Mas você só quer saber de ir pro sítio? Ah, você quer só saber de fazer cruzeiro? Ah, você só quer saber de ir pro teatro? Ah, você quer... Tá dando pra entender. Então, precisa haver equilíbrio. Esse é o estético. Aquela pessoa que foca bastante na qualidade de vida. Tem o outro valor é o social. Aquela pessoa que é altruísta. Que ela tá até aprofundada em uma causa, talvez associada a uma ONG, porque ela preza por fazer uma assistência às outras pessoas. Ela se compadece da dor das pessoas. Ela talvez não, ela faz isso, e se fizer isso é ruim, ela abre mão dos direitos dela, ela abre mão daquilo que é dela em prol do outro. Então, altruísmo, aquilo que eu não preciso disso. Chega a falar, tá passando frio, você vê alguém, você tira o seu casaco, você dá. Isso é natural, pode parecer loucura, pode ser... puxa, eu não consigo imaginar nisso, Mário. Mas tem pessoas que fazem isso. Elas são liberais ao pensar no outro. Isso é um valor forte, é um valor importante, não é? Até mesmo em casa. Será que nós precisamos fazer valer todas as nossas vontades? Ou a gente precisa abrir mão de alguma coisa para satisfazer um ente querido, o nosso cônjuge, o nosso filho? Tá dando para entender? Então, assim, isso é importante. Porém, se for além do limite, o que vai acontecer? Muito provável. É aquela pessoa que sempre vai olhar para o outro e vai se anular.
e vai achar que o outro é mais digno, mais honrado, mais merecedor do que ele. A palavra de Deus, ela fala: ama o teu próximo com a ti mesmo. Então, para você amar as outras pessoas, você tem que amar primeiro a si. Então, quando isso excede, você não está amando as pessoas. Então, esse valor social, ele não tem tanta efetividade, porque você está se anulando. Então, esse valor é aquela pessoa que ela se joga para os outros, ela se doa para os outros, ela contribui, ela vai atrás de causas a ajudar, e pessoas ardem no coração delas. Mais uma vez eu trago a palavra equilíbrio. Mais uma vez eu falo de flexibilização. Por quê? Porque no equilíbrio é onde está a saúde dos relacionamentos. Outro, aqui esse é bastante discutido, é o valor político. O valor político, ele não tem nada a ver com a política. Porém, ele traz a ideia da política. O que um político faz e ele gosta de fazer e ele tem como resultado a eleição. Então é justamente isso, essas pessoas que têm esse valor são ambiciosas no sentido de colocar as suas ideias e as pessoas comprarem as suas ideias. Elas são ambiciosas em seus objetivos, são claros, são evidentes. Essa pessoa, ela usa esse valor e consegue contagiar as outras pessoas com a própria ideia. Busca incessantemente o sucesso. Por quê? Porque, olha só, o político é assim. Ele fala das ideias dele, ele fala com eloquência, ele fala e coloca as emoções. Porque ele está querendo votos. E o voto faz com que ele tenha sucesso ou fracasso. Se ele tem muito voto, sucesso, porque ele é eleito. Ou seja, as ideias dele são validadas. Gostam de estar à frente, de liderar. Olha, para os políticos é assim. Então, não tem nada a ver com político, mas gosta de estar à frente, gosta que as pessoas sigam, gosta que as pessoas apreciem as suas ideias, gosta de liderar, gosta de ter o poder das decisões e de influência, de liderar pessoas, de reconhecer, saber reconhecer com maestria oportunidades e crescimentos, enfim. Mas vocês já podem perceber o quão isso pode ser danoso. Pode colocar o poder à frente das pessoas. E olha isso em casa, gente. Então, as minhas ideias, como elas são boas, como eu sei, na verdade, falar das minhas ideias para as pessoas, convencê-las, eu tento empurrar as minhas ideias para dentro da minha casa. A confusão está armada. Porque é só você que tem razão. Porque é só as suas ideias que dá boa. Por quê? Se eu defendo as minhas ideias, a ideia do outro é ruim. Principalmente se ela for muito contrária à minha. Tá dando para entender? E aqui, como eu sou político, então eu gosto de liderar, eu gosto que as minhas ideias vá para frente, eu gosto de fazer as pessoas me acompanharem quando não me acompanham, e caso, digamos que possa ser seu cônjuge, o que acontece? É briga. Se sentem ameaçados, né? Quem tem esse valor se sentem ameaçados quando o seu cônjuge, os seus filhos, eles não reconhecem ele, não reconhecem a ideia. Tá dando para entender? Mais uma vez, é muito bom? É. Uma pessoa que vai fazer com que os objetivos da família, né, vai para frente, é ambicioso, e a gente pode associar vários desses valores juntos. Então, assim, porém, se for de uma maneira que exceda a naturalidade, o normal, o limite, o que vai acabar acontecendo? Vai ser arrogante, vai gerar confusão, vai ser o dono da verdade, certo? Então, existe o valor político. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E por aí, no que nós estamos falando, vocês já devem perceber com certeza aonde que vêm os conflitos entre vocês. O último que Edward Spranger ele linka para nós é o religioso. O religioso não tem nada a ver com religião, porém, ele valoriza e prioriza os padrões morais, éticos. Ele valoriza a questão de defender com unhas e dentes algo que eu acredito. Então, busca convencer os outros por aquilo que eu tenho de convicção. Então, eu vou convencer, eu tenho isso de convicção, então eu vou convencer os outros. Age conforme seus ideais, sistema de vida. É claro que você pode sim atrelar isso à questão religiosa, né? Mas esse valor não tem nada a ver com religião. Muito provável
eu sou cristão e eu defendo, eu tenho as minhas convicções, certo? E eu passo essas convicções. Então, eu também tenho uma parte desse valor acentuado no meu modo de ver, né? No meu modo de existir, né? De ser. Então, é uma maneira de você defender aquilo que você acredita. Então, é a convicção, a palavra-chave desse valor. Então, é viver de acordo com um sistema de vida, é ter uma causa para defender, é ter um propósito maior a seguir. Porém, mais uma vez, quando você extrapola o limite, pode ser muito crítico em relação aos outros, julgador. Então ele condena as outras pessoas que não pensam da mesma forma. Olha o nosso mundo como está polarizado, certo? Todo mundo defendendo o seu, julgando o outro. E nós somos, pela palavra de Deus, nós somos orientados a não julgar o outro. Então, quando excede, casos extremos, você invade o outro, o respeito ao outro. Então, nós temos que enxergar o coração e conectar com o coração do nosso cônjuge, o coração dos nossos filhos, entende? Então, assim, até que ponto as minhas convicções, elas não podem ferir o outro, entende? Então, tem coisas que, com certeza, nós não abrimos mão, em termos de crença de família, em termos de crenças, né, nossas internas, você não abre mão. Porém, isso não pode ir acima dos teus relacionamentos, sempre com respeito. Um pai que precisa orientar o seu filho dentro de uma educação, por exemplo, cristã, enfim, vai defender princípios, e tá aqui o religioso. Mas um pai, de maneira alguma, ele pode excessivamente julgar o filho, condenar o filho. Tá dando para entender onde existe o extrapolar dessa questão. Springer fala que nós podemos ter até 2 valores, até 3, é difícil acontecer, que é preeminente. Então, pode ter, uma pessoa pode ter um valor econômico e teórico, ou seja, uma pessoa que busca conhecimento e busca sempre a razão, a melhor razão de custo-benefício na sua vida, nos seus investimentos, quando vai fazer compra, tem os seus controles, certo? Assim também como pode ser o estético, belo, a viagem, a contato com a natureza, a qualidade de vida. E também ser altruísta, uma pessoa que se doa aos outros, que pega os seus recursos e investe talvez na dificuldade do outro, ele se compadece, ele tem empatia. Só que aí vocês já podem ver o seguinte, que se tiver, eu propositadamente, um cônjuge que é teórico e econômico e um que é social e estético, a confusão está armada. Porque o estético ele vai querer sempre estar indo em cinema, ele vai querer sempre estar junto dos outros, ajudando os outros. E aí pode ter questões. Esse aqui, ele é desprendido em dinheiro. Esse aqui retém o dinheiro, controla o dinheiro. Esse aqui, ele quer estar em comunhão com outras pessoas, com a natureza, com a arte, com a qualidade de vida. Esse aqui, ele está preocupado em adquirir conhecimento, de ficar mais trancado no quarto, de ler um livro, fazer um curso online, fazer um curso presencial. Tá dando para entender a quantidade de confusão que pode acontecer? Um pai que que enfatiza muito a crítica. Então, 9 não é bom na prova de um filho, aquilo que o cônjuge fez não é suficiente, ou seja, é só as minhas convicções, talvez o religioso, talvez o político muito forte, onde as minhas ideias têm que valer, onde a minha convicção tem que valer. E você tem talvez um teórico que conhece muito, e lê muito, e pesquisa muito o que o cônjuge fala. Mas você está fazendo, mas você não fala o que você está fazendo. Essas crenças tuas assim, porque eu estudei assim. Ou seja, enquanto você não tiver consciência de quais são os seus verdadeiros valores e entender os valores do teu cônjuge, vocês vão brigar pra caramba. E vocês não estão nem entendendo por que estão brigando. Agora, pensa o seguinte. Se você entende, puxa vida, Mário, me identifiquei aqui com o teórico e me identifiquei também com o econômico. As suas preocupações passam a ser o quê? Cuidado, não trabalhe demais para buscar só dinheiro. Também não estude tanto, abra espaços para o teu cônjuge, abra espaços para fazer aquilo que o outro também quer.
Se você perceber, puxa, meu marido, verdadeiramente, ele gosta de estar na natureza, por isso que acho que eu tô entendendo que ele gosta de ir pro sítio, esse negócio todo e tal. Puxa vida, e meu marido também gosta de ajudar os outros. Olha, o que acontece? Olha só, que maravilhoso, é para isso que eu tô aqui. Vocês podem somar isso, vocês podem se equilibrar. Por quê? A esposa, que talvez é teórica, econômica, ela vai entrar na vibe do marido, que ele gosta de uma natureza, que ele gosta de curtir uma viagem, que ele gosta de qualidade de vida e gosta de ajudar os outros. Só que ela não permite que ele exceda. E ele não permite que ela exceda. E quando o casal ele atinge o equilíbrio dentro desses valores, que fantástico! Meus amigos, minhas amigas, que fantástico! Por quê? É bom você ter controlar bem as suas finanças, a sua lucratividade, o custo, a relação custo-benefício. É muito bom ter alguém que prima por estudar, por conhecer as coisas, mas também é muito bom uma pessoa que gosta de estar na natureza, de qualidade de vida, que gosta da arte, da música, que gosta de ajudar os outros. É fantástico quando um leva a importância do seu valor para o outro. E quando existe o equilíbrio, as brigas param. Porque eu começo a entender e começo a olhar com os olhos do meu cônjuge. E com os valores dele. E que talvez eu não tenha esses valores. E aí vocês se complementam. Vocês controlam, olha só, se houver entendimento, vocês controlam muito bem os recursos. E vocês distribuem esses recursos com sabedoria, ajudando pessoas. Ou usando o tempo de vocês, não é só dinheiro. Não é que eu estou falando? Tá dando para entender? Eu vou conseguir ajudar mais pessoas se eu fizer uma gestão boa. Eu vou ter para mim e eu vou ter para o outro. Isso é generosidade. E é por isso que vem bênçãos para sua vida também. Só que o que acontece? Fica um brigando com um prendendo, o outro querendo soltar e vive em conflito. Ou seja, todos os valores, como eu disse, eles são muito bons, porém de uma maneira equilibrada. E vocês só conseguem equilibrar isso quando vocês abrem o coração um para o outro e falam daquilo que é importante. Tá dando para entender? Precisa de autoconhecimento. Eu não vou cansar de falar nisso. E autorresponsabilidade. Tá dando briga? Tenta entender o que é. Você tem uma postura de autorresponsabilidade para mudar a situação. Ninguém muda ninguém. Você não tem poder de mudar o seu cônjuge, mas eu tenho poder de mudar você. Então faça isso. E aqui eu vou abrindo uma segunda parte, caminhando para o final, que essa parte vai ser rápida. Eu linkei outros tantos valores que podem gerar uma quantidade muito grande de confusão. Tem pessoas que têm um valor de autodisciplina. São aquelas pessoas que têm facilidade de ir para uma academia e fazer os exercícios, como o instrutor está falando, de fazer uma dieta, a qual a nutricionista está falando, de cumprir exatamente o que o médico passou. Ai, Mário, mas o médico passou, tem gente que não obedece? Tem gente que não obedece. É autodisciplinado. Não, eu preciso estudar, eu preciso economizar. E essa pessoa, ela faz autodisciplina. Isso é um valor para ela. Ela se gaba, inclusive. Não, eu consigo. Porque é um valor alto para ela. Só que se você é assim, e o seu cônjuge não, quando ele fura o horário de tomar o remédio, quando ele fura a academia, quando ele fura a dieta, você vai malhar ele, vai julgar ele, vai falar um monte. Por quê? Porque isso é valor para você. Só que para ele, mas Mário, ele tá se prejudicando. Eu entendo. Só que ele não tem o mesmo valor da autodisciplina. Mário, mas ele precisa adquirir, porque talvez é um remédio, talvez é para a saúde dele. Eu entendo que isso, inclusive, talvez ele não é tão disciplinado quanto você, porque ele tem problemas emocionais, talvez com comida, talvez com algum trauma de infância, um abandono de pai, de mãe. E aí nós estamos entrando em outra questão que foi a primeira live. Porém, ele não tem um valor tão aflorado da autodisciplina. Só que você sendo autodisciplinado ou disciplinada, o que vai fazer? Você vai brigar com ele. Honestidade. Mário, mas como assim? Isso aí é um valor que é basal. Não, é um valor... Não, honestidade para mim... pera lá, gente. Pera lá. Quem nunca ficou com o troco a mais que o caixa da padaria deu? Mário, mas eu não percebi. Não, gente, desculpa. Vamos parar de ser hipócrita. Isso é desonestidade. Quando você passa o sinal vermelho, é desonestidade. Mário, mas como que é isso?
Gente, numa situação, num McDonald's, o bonequinho do McLanche feliz. É para pegar um, pegou dois. E quão isso incomoda um cônjuge faz, o outro tem um nível de honestidade muito mais alto. Gente, é briga. Tá dando para entender? Porque o valor de um fere o outro. Mas, Mário, os valores não são importantes? Olha, você falou de autodisciplina, você falou de honestidade, são importantes? Importantíssimos. Só que geram conflitos. Porque nós tentamos impor pela força. E aqui você pode ajudar o seu cônjuge. Só que o discurso é diferente de ensinar e você tentar mudar ele pela força. Ensinar, você vai orientar. Tá dando para entender? Você vai ter você entende o porquê que ele é daquele jeito, porquê que ele não é tão disciplinado na comida. Porque talvez ele usa a comida para responder algo que ele já passou no passado. Eu já tive nesse lugar eu trabalhava muito. E comer é prazeroso, não é? Comer é prazeroso. Só que eu não tinha tanto prazer, porque eu trabalhava 16 horas, 14 horas. Eu cheguei em casa, tomar banho, comer pra burro, porque dá prazer, e ir pra cama. Daqui a pouco eu tenho que acordar de novo e ir trabalhar mais 16 horas, mais 14 horas. E aonde que era o momento de prazer? Na comida. E talvez você autodisciplinado, talvez honesto aquilo que você julga que é correto, você vai pra cima do teu cônjuge e fala, você é isso, você é aquilo, você não quer viver, você não tá... Ou seja, você julga e gera confusão. E aqui nós podemos falar de lealdade. Quantos? Lealdade, confiança. Quantos de nós já não desconfiou talvez de cônjuge? Imagina, eu nunca faria isso. Só que no mínimo detalhe você está acusando o teu cônjuge. Porque às vezes ele nem fez nada, mas talvez um receio seu, talvez o seu valor alto. Então assim, tá dando para entender o quão os nossos valores, o quão nós vivemos, e aqui eu começo a juntar tudo, o que nós vivemos, o que nós sentimos até traídos por amigos, nós nos sentimos o quê? Traídos até por pai. Como assim, Mário? Justamente, abandono. É algo que pode ser trazido para nós como uma traição. Poxa, mas eu amava tanto meu pai e talvez, ou minha mãe, eles foram embora. Eles traíram a minha confiança. Olha isso, gente. Nós falamos de comportamentos diferentes. Um mais acelerado por resultados, o outro mais pacato, mais pensador, mais planejador, mais bom ouvinte. Gente... Agora nós estamos falando de valores diferentes que você tem, só que você nunca falou pro seu cônjuge. E talvez o seu cônjuge nunca falou para você. Isso veio meio muito implícito. Ai, Mário, mas honestidade tem que ser para todos. Eu concordo, mas será que vocês dois têm o mesmo nível de honestidade? E o quão isso interfere no teu relacionamento? O quão o valor família é importante para vocês? Qual que é o nível? E relacione palavras que são valores para vocês e... Pede para vocês darem nota, para vocês verem como que vocês têm níveis diferentes do mesmo valor. Amigos, é um valor. O quão é importante para você, amigos? Meu amor, quão é importante para você, amigo? De 0 a 10. Ele vai falar. Talvez um tá aqui, outro tá aqui. Família, às vezes, não é que... Ah, Mário, mas espera lá, mas constituir família, nós estamos em família. Só que o valor família, o valor união, pai e filho, talvez, não é o mesmo nível. Sabe por quê? Porque a crença lá da família que você e ele foi criado foi diferente. O relacionamento com o pai, a proximidade. Então assim, puxa, para mim família, mas é altíssimo. Mas fazendo vistas pro relacionamento que você tiver lá, será que pro outro é tão... mas família... Tudo bem, é importante e tal, mas não tive... Você vai perguntar como é que era o seu relacionamento com seus irmãos, como é que era o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. Às vezes não foi tão bom. E ele também não vai dar uma nota tão boa. E por isso que talvez o seu cônjuge não é uma esposa como que você acha que tinha que ser. Ou um esposo do jeito que tem que ser. Porque ele trouxe tudo isso. Ele tem seus valores, ele tem seus comportamentos, ele tem as matrizes que trouxe lá de casa. O que eu quero dizer para você? Nós estamos sempre em evolução e em crescimento. Não julga o teu cônjuge. Tenta entender, olhar o porquê que está acontecendo isso. Procure ajuda. Eu estou aqui para isso. Procure ajuda. Outro que é muito importante é o valor mais alto em mim. Deus. Eu sou cristão.
O que Cristo fez por mim é acima de toda e qualquer coisa, inclusive acima da minha família. Tá dando para entender? E o quão isso também é motivo de discórdia. Posicionamentos diferentes em espiritualidade. Um crê nisso, outro crê naquilo, outro não crê em nada. Só que não permite que o outro também creia. Tá dando para entender? Ou seja, meu querido, valor é algo que nós temos e que o teu cônjuge tem em níveis diferentes, pode ser até o mesmo valor que você. E com certeza vai ter Deus, vai ter família, vai ter conforto, vai ter confiança, vai ter honestidade, autodisciplina. Você pode ver diversas coisas que você pode linkar. Vai ter o seu econômico, teórico, vai ter o social, vai ter o estético, vai ter o político, vai ter o religioso. Os valores que a gente falou primeiro. Vai ter. Só que qual que é a missão de cada um de nós? Entender a singularidade do outro. Entender que você também tem a sua singularidade. E aprender a somar tudo isso em prol do relacionamento amoroso. Que ele seja mais saudável, que ele seja mais significante. Que vocês consigam equilibrar os níveis desses valores. Ajudam. Um valor autodisciplinado, eu preciso, meu marido não é autodisciplinado, então ajude ele, entenda ele, quais são as razões, busque ajuda, terapia, psicólogo, vem comigo, então tem muito conteúdo para abrir a sua consciência, para que te constranja, e nesse constrangimento haja mudança para você. Então assim, o seu cônjuge é uma pessoa valiosa, é uma pessoa querida, a qual você casou e que tem valores, tem comportamentos, tem matrizes e que são nobres e que também tem as suas dores, assim como você tem. Então todos nós temos as coisas boas e as coisas ruins. Aprenda a olhar para dentro de si e mudar a si. E com certeza você enxergando os pontos cegos, os pontos escuros. E eu uso Deus para iluminar os meus pontos escuros e me aperfeiçoar. E minha esposa me ajuda todos os dias. Seja com uma palavra de amor ou seja com uma palavra de crítica. Mas eu entendendo o jeito que ela é. E o jeito dela me amar. Todos nós temos uma forma de entender amor. Isso é uma outra página que nós vamos falar. Entender o amor. Mas se conecte, some. Busque conhecer a si, busque conhecer o outro e pare de ficar falando é culpa dele, é culpa dela. Mude você, mude aquilo que você necessita mudar. E eu sempre termino esse assunto com esse discurso, não tem jeito. Aquilo que você tenta fazer pela força não é o jeito correto, vai gerar confusão, vai gerar atrito, vai os filhos enxergarem vocês brigando direto, isso cansa. E aí vem uma vozinha para você largar. É divórcio, gente. É só entender o outro e saber que no outro existem coisas boas e que vocês precisam aprender um com o outro a superar os desafios. Se tem uma coisa que eu falo, regularmente eu falo isso, um casamento, um relacionamento maduro não é aquele que não existe conflito, não existe divergência. Existe sim. Mas a maturidade de um relacionamento ela está pela quantidade de desentendimentos, de desacordos que foram solucionados de maneira positiva. Aquele casal que nunca briga, eu fico desconfiado. Será que existe verdadeiramente amor? Amor próprio e amor pro outro? Será que são tão iguais assim ou estão se anulando? Estão abrindo mão de sua posição que deveria ser a correta, em omissão e não fazendo aquilo que deve ser feito. Mas então você está falando que todo casal vai ter que brigar? Não vai ter que brigar. Se você usar a sua inteligência, olhar para dentro de você, para ele, a quantidade vai diminuir. Mas vai ter discórdias, vai ter desacordos, vai ter pensamentos diferentes. Vocês são diferentes. Só que eu vejo a maioria das pessoas tentando mudar as outras e colocando os meus valores, os meus comportamentos em cima das outras e cobrando dessa forma. E por isso que dá errado. Porque cada um é singular. E enquanto a gente não encontrar no outro aquilo que a gente não tem e potenciar no seu relacionamento, nós vamos continuar brigando. Então, Mário, qual que é o caminho? Você com certeza identificou algumas coisas aqui. E para aprofundar isso, você precisa fazer algo que te gere mais autoconhecimento.
e que faça com que você conheça também o seu cônjuge, cada vez mais. Quais são os valores dele, quais são os medos dele. Porque todo comportamento, toda pessoa tem seus medos também, tem seus receios. Então, quanto mais você conhece assim, mais conhece o outro, e mais você entende que o equilíbrio é que tem que imperar, é que tem que reinar no seu lar, inclusive até para a saúde emocional, física e psicológica de seus filhos, precisa estar equilibrado. Só que vocês, cada um defende, cada um vai para um lado, e cada um defende os seus valores, os seus comportamentos, a sua maneira de agir, a sua maneira de decidir, a sua velocidade de fazer as coisas. Ignora a história do outro no passado. E eu sempre falo, cada um de nós tem uma criança interna, e que faz de você, hoje adulto, ser o que é. Talvez foi muito alegre em alguns momentos, mas foi muito triste e provocou traumas. Tá dando para entender? E nós somos tudo isso, gente. Enquanto você não olhar para dentro de você, saber na íntegra o que você é, olhar para o outro, saber o que ele é, e vocês flexibilizar, chegar a um equilíbrio, vocês vão continuar brigando. E feio. E vai continuar falando, eu vou deixar. Para com isso. Assuma a sua parte, a sua parcela. Ninguém erra sozinho, tá? Ninguém erra sozinho. Quando as coisas estão ruins, pergunte a si, o que eu posso fazer para mudar a situação? O que eu estou fazendo de errado e de certo? E o que eu posso fazer de melhor para mudar o meu relacionamento, o meu casamento, a minha relação com os meus familiares, com os meus filhos? Entende? Então se aprofunde. Se você quiser, me manda um direct. Eu faço esse trabalho de análise de perfil comportamental. Se for para casal, cara, são 3 sessões. Uma individual para cada análise de perfil comportamental seu e de seu cônjuge. E depois uma sessão em conjunto com vocês dois para descortinar todas as diferenças e fazer com que vocês cheguem a esse equilíbrio. Então me manda um direct, eu estou aqui para te ajudar. Através desse conteúdo, você já deve ter pego muita coisa aqui e através do meu serviço. Então me aciona no direct e eu posso te dar todos os maiores detalhes. Eu tô ficando por aqui, espero que esse conteúdo tenha feito a sua mente pensar em tudo isso que eu falei, gerar consciência necessária e pense que os teus valores podem ser diferentes ou podem ser os mesmos em valores, em níveis diferentes do seu cônjuge. E isso pode estar gerando conflitos desastrosos para você, mas isso tem jeito, tá? E eu posso te ajudar. Então, que esse conteúdo tenha te abençoado, eu vou deixando vocês aí. Muito obrigado por quem ficou aqui até o final. É isso aí, um beijo do Careca, fui, tchau!